Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus por mais um culto em que nós prestamos ao Senhor e que podemos falar desse assunto tão importante que é as famílias, não é? Minha família no altar de Deus. Eu gostaria de manter esse tema. Queria falar um pouco sobre família. Queria usar um texto não muito convencional, mas de extrema importância também para esse assunto, que está lá no livro do profeta Obadias, versículos de 11 a 14. Obadias, não sei se ajuda muito, mas está entre Amós e Jonas, né? O livro de Obadias. É o menor livro da Bíblia, né? Desculpa, é o menor livro do Antigo Testamento, então pode ser que você folheando ali, passe por ele sem perceber, mas está ali. Obadias tem 21 versículos, é o menor livro do Antigo Testamento, né? Dentro dos profetas menores, a porção que Deus deu a Obadias é a menor de todas, mas é um texto de extrema importância, de extremo enriquecimento para as nossas vidas. Obadias, né, como só tem um capítulo, verso de número 11 até o verso de número 14, diz assim: No dia em que, estando tu presente, estranhos lhes levaram os bens, e estrangeiros lhes entraram pelas portas, e deitaram sortes sobre Jerusalém. Tu mesmo era um deles. Mas tu não devias ter olhado com prazer para o dia do teu irmão, o dia da sua calamidade, nem ter te alegrado sobre os filhos de Judá nos dias da sua ruína, nem ter falado de boca cheia no dia da angústia. Não devias ter entrado pelas portas do meu povo no dia da sua calamidade. Tu não devias ter olhado com prazer para o seu mal no dia da sua calamidade, nem ter lançado mão nos seus bens no dia da sua calamidade. Não devias ter parado nas encruzilhadas para exterminares os que escapassem, nem ter entregado os que lhes restassem no dia da angústia. Amém? Esse é o texto em que nós vamos tratar nessa noite, e é um texto muito importante, e que eu gostaria de tratar sobre o seguinte tema, que diz sobre casa dividida, nações em conflito. Guarde isso. Casa dividida, nações em conflito. Esse texto de Obadias é extremamente importante porque fala de um momento que marcou muito a história do povo de Israel. Obadias profetiza contra duas nações, contra os ninivitas, não é? E contra o povo de Edom. E especificamente nós estamos falando aqui, esses versos em que nós lemos, está falando do povo edomita, ou da nação do povo de Edom. E a profecia de Edom carrega um peso histórico muito grande, porque ela fala durante aquele período em que os caldeus invadiram Jerusalém, não é? No ano ali provável de 585 a.C., o povo caldeu, ou mais conhecido como os babilônicos, invadem Jerusalém, saqueiam a cidade, destroem o templo, não é? A gente conhece várias passagens similares a esse evento, principalmente o livro de Daniel fala muito sobre isso, não é? E aí o povo de Israel é dizimado, não é? A grande elite de Israel é retirada naquele primeiro saque que Nabucodonosor faz, retira os grandes homens, as pessoas ricas, as pessoas mais sábias, as mais cultas, e o que resta em Jerusalém nesse momento são pessoas idosas,
crianças, gente que para Nabucodonosor é de pouca importância. E é exatamente nesse momento aqui em que essa profecia de Obadias está falando, desse período em que Jerusalém é tomada, que Jerusalém é sitiada. E o que vai acontecer nesse momento? Esse povo de Edom, a quem Obadias está profetizando, vai auxiliar os babilônicos nessa empreitada de matar o povo de Israel, de prender o povo de Israel, de entregar o povo de Israel aos caldeus. O texto mesmo diz que eles ficavam espreitados, ficavam ali escondidos, esperando um israelita que estava fugindo do cativeiro aparecer, e eles pegavam aqueles israelitas, quando não o matavam, o levava para os caldeus. E a pergunta que fica é: por que tanto ódio assim do povo de Israel? É um ódio que dura muito tempo e que vem de longe. Por isso que esse texto é carregado de significado, porque ele carrega um peso de mais de 1.400 anos de história. Quando o povo de Edom, não é, estava ali, prenderam o povo de Israel, e é interessante, há um texto em Números e também em Êxodo, quando na saída do Egito, o povo está caminhando pelo deserto, há um momento em que Moisés chega diante de Edom, e ele pede ao rei, fala: olha, nós podemos passar pela cidade, nós não vamos consumir nada, né? Se o gado tomar água, se os nossos animais comerem do pasto de vocês, nós vamos pagar, nós só queremos atravessar aí, porque nós estamos rumo à terra que Deus nos deu. E o rei de Edom fala: de modo nenhum, gente, não tem nenhum tipo de aliança, nós não gostamos de vocês, nós não queremos a presença de vocês aqui, e se vocês insistirem em passar aqui, nós vamos pegar nossas espadas, e a gente vai brigar. E Moisés: a gente só quer passar. Falou: não vai. E o povo de Israel teve que dar uma volta enorme, porque os edomitas, que odiavam o povo de Israel, não deixaram eles passar. Mas qual é o motivo de tanta ira? Por que eles estão assim? O povo de Edom é descendente de um homem muito conhecido na história bíblica, chamado, alguém sabe? Esaú. Os edomitas são descendentes de Esaú. Por sua vez, os israelitas, os judeus, ou os hebreus, né, como é falado também, é descendente de quem? É descendente de Jacó. Então essa não é uma briga qualquer, é uma briga entre família, é um ódio entre irmãos, é uma disputa entre pessoas de sangue. Edom é irmão de Israel. O povo de Israel carrega o sangue do povo edonita, e o povo edonita carrega o sangue do povo judeu. São irmãos. E onde se origina essa briga, essa guerra? De acordo com o livro de Gênesis, ali, capítulo 25, a gente percebe que começa muito cedo. E começa até antes deles nascerem. Não é? A Rebeca estava grávida de Jacó e Esaú. Provavelmente ela não sabia, não tinha ultrassom, não é? Ninguém sabia que estava grávida de gêmeos, pelo menos eu acho que ninguém tinha essa noção. E ela tinha ali uma reviravolta no seu ventre, acontecia uma coisa muito estranha. Mas não tinha, né, ginecologista para ela ir, para ela consultar, não tinha médico, não tinha pronto-socorro, não tinha UPA, não tinha nada. E quando você tinha alguma dúvida, algum problema, você ia para onde? Você ia para o profeta. E ela vai lá para o profeta, ela fala: olha, não sei o que está acontecendo comigo. E aí o profeta, eu acho que não ajudou muito, a Rebeca chega com uma dúvida e sai com outra, né? Porque o profeta diz assim: existem 2 nações no seu ventre. E o maior servirá ao menor. E o menor servirá o maior servirá ao menor. Há 2 nações no seu ventre. Então esses meninos já brigam desde o ventre. Já há uma disputa ali, não sei pelo quê, mas já há uma briga. Desde o ventre. E o profeta diz: olha, eles não são apenas 2 irmãos, eles são 2 nações.
e o menor, não é? Menor vai ser o maior aí. Aquele que é considerado menor na genealogia de vocês será o maior, e esse maior que vai nascer vai ter que servir ao menor. E esses dois meninos nascem, a história é muito conhecida, né? Jacó nasce ali agarrado com Esaú, e essa disputa entre os dois poderia ter tido um ponto final na família, poderia ter tido um ponto final com o tratamento e com o cuidado dos pais, o que não acontece. Não é? A gente percebe desde muito cedo que Isaac, que é pai de Jacó e Esaú, tem predileção por Esaú. Porque Esaú é um menino forte, é um homem da caça, é um homem do campo, e por alguma maneira isso chama a atenção de Isaac. E Isaac prefere Esaú, porque gosta da sua caça, gosta daquilo que ele entrega, gosta daquilo que ele faz. Por sua vez, Jacó já é mais aquele menino da casa, já é aquele menino mais próximo da mãe, e Rebeca adota Jacó como seu preferido. E ao invés disso causar uma união na família, isso começa a causar uma disputa. Isso começa a causar briga entre os dois, para ver quem é o melhor. E não só briga entre os dois, mas até entre os pais. Se você vê, Rebeca sempre está observando Isaac para saber que tipo de predileção ele vai ter com relação a Esaú, para que ela consiga tirar alguma coisa, não é? Inclusive, ela fica sabendo que Isaac vai abençoar, vai dar a bênção da primogenitura a Esaú, porque ela está ouvindo uma conversa deles, ali atrás da porta, não é? Isaac manda chamar Esaú, fala, olha, prepara uma comida daquela que eu gosto, e quando ele sai, Rebeca está ali, fala, não vai ser dessa vez. Eu vou preparar um plano, eu estou por trás, que o meu preferido é Jacó. E essa disputa entre os dois, a preferência dos pais gera uma divisão na família. E desde cedo há desprezo por valores espirituais. A gente observa Esaú, nunca foi um servo de Deus. O texto fala que os seus pais se aborreciam porque ele tinha relacionamento com mulheres que não deveriam. Não é? Então ele já é alguém que está desprezando a Deus desde o seu nascimento. E os seus pais ficam aborrecidos, mas você não vê em nenhum momento esse aborrecimento se tornando uma repreensão. Então tudo isso vai gerando sofrimento, vai gerando rancor, vai gerando angústia, vai gerando divisão, vai gerando rupturas dentro do lar, não é? Até que há um ódio declarado entre esses irmãos. Esaú sai para a caça, quando ele volta, não é? Cansado, com fome, ele é enganado por Jacó. A história é famosíssima, a gente não pode se deter aqui, mas ele é enganado. E aí, Jacó vai se passar por Esaú, e ele coloca toda aquela roupa, toda aquela encenação, e ele passa por Esaú e é abençoado por Jacó. E ao contrário do que ele imaginava, aquilo não vai melhorar a sua vida, pelo contrário, não é? O pecado sempre nos vem com uma proposta e com uma promessa, e a semelhança da promessa que a serpente fez a Eva, de que os seus olhos se abririam e ela seria semelhante a Deus, quando Jacó pensa que vai usufruir do fruto do seu engano, do fruto do seu pecado, o que ele recebe é a mais dura das penas. Ele era tão apegado à sua mãe, que agora ele precisa fugir. E ele nunca mais vai ver a sua mãe. Ele retorna, encontra a sua família, mas a sua mãe nunca mais encontra. E essa divisão, essa ruptura, esse distanciamento entre Esaú e Jacó, assim como o profeta disse, agora vai sair de um distanciamento entre irmãos e vai passar para um distanciamento que vai virar uma identidade. Então não é mais uma briga entre irmãos, não é mais um ódio entre irmãos, agora isso vai escalar muito mais, e agora a saída que agora era entre duas pessoas,
vai escalar para duas nações diferentes. E a descendência de Esaú vai passar a odiar a descendência de Jacó. E o que começou com uma divisão dentro de casa, terminou, como nós vemos aqui nesse texto, com um conflito entre nações. E em Obadias, nós temos aqui algumas atitudes que revelam quando a família perde a sua essência, quando a família deixa de ser aquilo que nasceu para ser, deixa de atingir o seu propósito. E eu queria compartilhar rapidamente com os irmãos 3 dessas essências que são perdidas aqui. A primeira é quando a família perde o senso de pertencimento. O verso 11: no dia em que, estando tu presente, estranhos lhe levaram os bens. Deus está falando com Edom. Quando vocês estavam presentes, Edom, estranhos entraram na terra de Israel e levaram eles embora. Olha só, Deus não está tratando os edomitas como distantes, como estranhos, porque eles são irmãos, são descendências, são irmãos, são sangue. Deus está tratando como estranhos os caldeus, os babilônicos, eles que são estranhos. Então é como se Deus dissesse: entraram na casa dos seus irmãos, saquearam a casa dos seus irmãos, levaram os seus bens. Os estrangeiros lhe entraram pelas portas e deitaram sorte sobre Jerusalém, e você estava lá. E você não assumiu para si uma das maiores bênçãos de ter uma família, que é o senso de pertencimento. É aquele negócio, se você mexeu com um, você mexeu com todos, não é? Essa proteção familiar, que um ajuda o outro, um auxilia o outro, um defende o outro quando precisa, e quando está errado aconselha, mas é aquela sensação de pertencimento. Isso deixou de lado, Edom abandonou isso, tratava Israel como um povo qualquer, como um povo inimigo, tanto que quando os estranhos invadiram, eles agiram de maneira alheia ao povo. Isso mostra como uma divisão familiar pode escalar, e como problemas de família, que podem parecer coisas simples no começo, podem se tornar grandes problemas e abalar gerações, não é? Quantos problemas imensos que nós vemos na história que começaram dentro de casa, que começaram na família. Então nós precisamos, irmãos, ter esse senso de pertencimento, de que os nossos filhos, a esposa, os pais, pertencem a nós e nós pertencemos a Ele. A gente precisa cuidar da nossa família. A gente precisa tomar as dores, não é? É para isso que é a família, esse laço familiar que nos une. E aqui, essas coisas podem ser dispersas por questões como preferências, não é? Preferências em casa. Isso causa disputa entre os filhos que não deveria ter. Isso é uma família, não é uma empresa. Ninguém está ali para subir de carreira, né? Isso não pode existir no ambiente familiar. O ambiente familiar é um ambiente onde essas coisas ficam de lado. E o amor, a paciência, a calma, o pertencimento prevalecem. E aqui, Edom perdeu isso. E começou lá atrás. Começou quando pais escolheram um filho em detrimento do outro. E essas coisas foram sendo alimentadas, e gerou uma divisão, e gerou sofrimento, e gerou tribulação, e gerou perseguição para Israel. E se você puxar a linha genealógica dos edomitas, você vai chegar até o rei Agripa II. Não é? E todos eles foram grandes perseguidores do povo de Israel. Desde Esaú até o rei Agripa II. Todos eles, passando por Herodes o Grande,
Agripa primeiro, né? Se eu não me engano, foi ele que mandou matar o apóstolo Tiago. E todos os outros que apareceram na história, até o rei Agripa II, todos eles perseguiram o povo de Deus. Primeiro o povo de Israel e depois os cristãos. Mas Deus pôs fim a essa genealogia, a esse povo, que ao contrário do que pensavam, se você ler o texto de Obadias, Deus chama ele de eu fiz vocês pequenos. Vocês acham que vocês são grandes? Não é? Vocês acham que vocês habitam ali, que vocês estão entre as estrelas? Eu vou derrubá-los daí. Vocês não vão ficar aí nessa posição. Não é? É um povo soberbo. E aqui um segundo ponto, quando atitudes que revelam que a família perdeu a sua essência, quando há indiferença no sofrimento. Verso 12, mas tu não devias ter olhado com prazer para o dia da calamidade, né? Não devias ter olhado com prazer para o dia do teu irmão, o dia da sua calamidade, nem ter-te se alegrado sobre os filhos de Judá. Uma família que perdeu a sua essência, acumulou indiferença sobre o próximo. Indiferença. A gente espera indiferença do mundo, né? A gente espera indiferença de quem não nos conhece. Mas indiferença dos de casa. Quando você está passando por um sofrimento, por uma dificuldade, por uma luta, o que você espera dos seus familiares é empatia. É sofrer junto com você, né? O que Paulo fala para o seu filho na fé, Timóteo. Sofra comigo, não é? Lute comigo. E é aqui que nós vemos o que é uma família, quando a dor do outro também é a sua. São seus familiares, são seus filhos. Então, o povo de Edom estava agindo com indiferença, estava agindo com desdém, estava agindo com prazer diante do sofrimento dos seus descendentes, dos seus irmãos, não é? Dos seus irmãos. Que coisa mais triste, mais distante da realidade da palavra de Deus. Famílias que são indiferentes uns aos outros, cada um com os seus problemas. O que você fez, você mesmo resolve, dá o seu jeito, não se importando com a dor do outro, com o sofrimento do outro. Tudo isso não vem do nada, meus irmãos, vem de uma vida, vem de uma linha, vem de uma cosmovisão, onde foi gerado o afastamento, não é? E no caso aqui de Esaú e Jacó, desde o ventre. E como está as nossas famílias? Como nós temos criado laços entre os nossos filhos, os nossos parentes próximos, os nossos irmãos? Será que nós temos vivido também nessa posição de indiferença? O cristão não é avesso à indiferença. O cristianismo se compadece, o cristianismo se ira com aquilo que é errado, se compadece com o que sofre, com o que padece. Então, indiferença não é uma característica dos cristãos, muito menos daqueles que têm família, que têm pessoas próximas. Então, se você quer a sua família no altar de Deus, comece consertando isso, essa indiferença, e aumente o senso de pertencimento entre a sua família. Seus filhos precisam se sentir parte. Você, pai, não é? A união dos filhos, todo mundo aqui que tem mais de 2 filhos, ou que já teve um irmão, sabe que a união entre irmãos não é uma coisa natural, não é? Os filhos não saem se abraçando uns aos outros assim. Normalmente é briga, né? Filhos unidos são provocados pelos pais, né? Os pais que precisam trabalhar para que os filhos sejam unidos, que não tenham ciúme um dos outros, que não tenham rancor, amargura, tristeza um pelos outros, por ver predileções, por ver injustiças, não é? Então, sempre quem está por trás ali da união dos irmãos, com certeza são os pais. Pode observar que de modo natural, assim, a tendência
é uma certa briga, um afastamento, mas os pais sempre estão por trás disso. Para nós finalizarmos, uma atitude que também revela quando a família perde a sua essência, é quando a omissão se transforma em traição. O verso 13 e o verso 14, um texto muito forte. Não devias ter entrado pela porta do meu povo no dia da calamidade. O finalzinho aí do 13 diz, nem ter lançado mão nos seus bens no dia da sua calamidade. Não devias ter parado nas encruzilhadas para exterminares os que escapassem. O povo de Edom, vendo ali aquele desespero dos israelitas saindo de Jerusalém, uns sendo mortos, outros sendo levados, não é? Outros tristes, vendo o templo queimar, e correndo para escapar da espada dos caldeus, eles ficaram escondidos entre as rochas, entre as torres, entre as montanhas, e quando passava um israelita com a sua família, ele corria atrás, pegava, falava, aqui ó, um israelita fujão, ou destilava sua ira e os matavam ali mesmo, fragilizados, às vezes só com a roupa do corpo, ao invés de deixarem a omissão de lado e auxiliarem os seus irmãos, os seus descendentes, aqueles que são filhos do mesmo pai, eles abandonaram ali, abandonaram os israelitas, e a sua omissão se transformou numa traição. Eles não só deixaram de ajudar, um ato de omissão, mas também roubaram os bens dos israelitas, se juntaram ali aos caldeus e fizeram uma festa com o povo de Israel. Traição. A gente vê esses grandes crimes, esses grandes pecados, essas coisas assim desastrosas, como esse texto nos mostra, e como esses crimes que a gente vê constantemente pela internet e pela televisão, e nós achamos que essas coisas começam já escaladas lá em cima. A gente acha que assassinatos, que guerras, que essas divisões aqui, que essas coisas tão hediondas já começam lá em cima, mas começam com uma pequena discussão, começam com um pequeno desentendimento que não foi resolvido, começa com uma palavra que não foi entendida, começa com um perdão que não foi dado, que não foi aceito. Não são grandes coisas, não é? A gente vê o noticiário, pessoa foi lá, deu 30 tiros no outro, falou, meu Deus, que coisa. Começou com um esbarrão, aí o outro não falou desculpa, falou, você não sabe por onde anda. Parece que é uma coisa boba. Mas aquilo vai crescendo, vai tomando, vai inundando o coração do pecador, e se ele dar lado para o pecado, ele comete grandes erros. É por isso que Jesus disse que, se você olha para o seu irmão, se você diz para o seu irmão, né, o texto raka, ali, a palavra hebraica, se você diz que ele é um idiota, se você diz que ele é uma pessoa horrível, um xingamento contra aquela pessoa, uma ofensa contra aquela pessoa, você já é um assassino. Porque é assim que começam as coisas. É no coração, são nas ofensas pequenas, são nas coisas menores. É aí que começam os assassinatos, os crimes. É aí que começam as grandes iras e os grandes pecados. Começam no coração, nas pequenas palavras. Então, se Isaac, se Rebeca tivesse acertado esses meninos no começo, talvez nós não teríamos essa divisão aqui, ou não dessa forma. Mas olha como tudo isso aconteceu, e o quanto de sofrimento aconteceu, o tanto que Jacó errou na vida, o tanto que ele sofreu e o tanto que ele foi enganado depois de enganar, não é? Olha a história de Jacó.
Eu não quero entrar em detalhes porque eu acho que Jacó é um dos meus personagens preferidos, se não o preferido. Eu acho incrível a história de Jacó. Um homem que enganou uma vez e passou a sua vida inteira sendo enganado. Jacó, na sua velhice, sofreu a pior dos seus enganos, né? Que foi o seu filho José estar morto. Quantos anos Jacó passou enganado achando que José está morto? Problemas familiares também, né? Não resolvidos. E só um parêntese aqui, como que Jacó engana Isaac? Com uma roupa, não é? Com uma roupa. E como Jacó é enganado a respeito de José? Que ironia, né? Com uma roupa também. Os seus 11 filhos, seus 10 filhos, né? O menino menor está em casa, José está morto, os 10 chegam e falam com uma roupa ensanguentada, falam, olha, seu filho está morto, foi devorado pelas feras do campo. Do mesmo jeito que Jacó enganou, ele também foi enganado. Que homem, que história de Jacó. Um homem que sofreu com a sua família, sofreu para criar filhos. E essas histórias estão aqui, meus irmãos, para nos ensinar. Não é? Nos ensinar que Deus é poderoso e Ele sobrepõe até os piores problemas que acontecem na vida. Mas também que grandes homens de Deus podem ter grandes tropeços na vida. E graças a Deus por essas histórias, graças a Deus por Jacó, é um homem de Deus, mas criou filhos equivocadamente. E nós podemos aprender com esse homem e termos famílias no altar de Deus. Amém? Vamos orar por isso. Senhor Deus, guarda nossas famílias, Senhor. Nós não somos mais sábios, mais experientes e mais espirituais do que Jacó. Então, nós precisamos da sua graça. Nós precisamos do seu favor. Nós precisamos, ó Pai, que o Senhor interceda pelas nossas famílias. Que nós nos posicionemos, Senhor, como sacerdotes do nosso lar. E sejamos canais de bênção para as nossas famílias. Abençoa o teu povo aqui, Senhor. Se há alguma rivalidade entre as famílias, que o Senhor quebre isso agora no nome de Jesus. Nós não queremos, Senhor, nações, ó Pai, se formando e guerreando entre si. Nós não precisamos, ó Pai, de pessoas vivendo enganos, se odiando, Senhor. Mas coloque o seu amor, a sua graça no meio do seu povo, no meio da sua igreja e no meio das famílias do seu povo. Nós oramos agradecidos, crendo, Senhor, no seu milagre, no nome de Jesus. Amém. Amém.